Não, eu tentei resistir. Turma, bom dia, espero que vocês estejam bem, bom vê-los. Estive com os adolês hoje, na última aula da vida, né? Então eles agora vão ter aula com outros professores e eu voltarei para EBD dos adultos aqui. Já estou progredindo, né? Turma, hoje nós reiniciamos um pouquinho, vamos reiniciar vagarosamente, novamente, o estudo no livro de Atos. E nós vamos lidar hoje com aquele que eu chamaria o último grande momento de uma igreja que está nascendo, naquele processo em que quando a igreja começa, tudo é maravilhoso, não é isso? Quando a instituição começa, a gente viu Atos capítulo 2, é gente animada, é conversão, as pessoas chegam com esperanças, novos ideais, e é assim no livro de Atos, é assim na nossa cidade, foi assim com a nossa igreja quando ela começou há 16 anos atrás. Mas o problema é que quando a igreja, mesmo começando bem, ela segue aquele momento muito especial do começo, mas a realidade é que não é possível manter a mesma toada o tempo todo. Então nós vamos ver hoje o auge da igreja de Atos e também o começo das dificuldades da igreja de Atos. Então, na verdade, hoje a gente vai lidar ainda com o auge, mas dentro da mesma passagem já vai estar embutido aqui o ovo da serpente, né? Literalmente, a dificuldade da igreja que vai começar poucos versículos depois do que nós vamos ler hoje, ok? Porque a igreja ela começa bem, mas a realidade é que chegam os pecados, as lutas, as corrupções, Satanás e tanta coisa. E é isso que nós vamos ver então nas próximas 3 semanas. Abra comigo então, por gentileza, Atos capítulo 4, versículos 32 até o 37, e já emenda com Atos capítulo 5, versículo 1, ok? Atos 4, 32 até o fim, e nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 5. Não vamos lidar com a passagem toda hoje, é o primeiro de uma série de 3 sermões sobre esse texto, ok? Então, leia comigo Atos 4, 32 em diante, está no quadro para vocês, olha o que a Escritura diz. Da multidão dos que creram. Rolou aqui uma comunhão aqui no olhar. Aqui. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse é o texto de hoje, esses 2 versículos. Versículo 34 agora, para compreender o todo aqui. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou da consolação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vocês acabaram de ver comigo o auge. Olha o versículo seguinte do capítulo 5. Entretanto. Tem o auge e depois tem um entretanto. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, e isso é história para os próximos capítulos. Então, é o auge seguido da grande dificuldade da igreja. Hoje a gente vai lidar só com o auge, ok? Hoje nós vamos lidar com o tema principal dessa passagem, que é o tema da generosidade. Esse auge da igreja de Atos, no capítulo 4, é marcado por expressões plenas, diversas, de imensa generosidade. Nessa semana, então, nós vamos ver o que causa essa generosidade.
Semana que vem nós vamos ver as características da generosidade da igreja de Atos. E depois, na última semana, lidando com essa passagem, nós vamos ver 2 exemplos, um positivo de generosidade e um fake de generosidade, é o que nós vamos estudar nas próximas 3 semanas. Então, a principal característica, a marca dessa igreja que está nascendo, tem talvez poucos meses ou poucos anos, como eu trouxe para vocês, é essa maciça generosidade. Quando nós lidamos com Atos capítulo 2, algum tempo atrás, joga para a gente, Mateus, por gentileza, nós vimos a história da igreja iniciando com 7 características marcantes que nos indicam que a igreja foi, então a sua história, o que a igreja é, a sua essência, e o que a igreja pode ser, que é o seu potencial. E as 7 características que nós lidamos aqui por algumas semanas foram a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, as orações, o temor, o poder sobrenatural, a unidade, e o item 6 foi a generosidade na contribuição, e o item 7, proclamação frutífera. Isso nós já vimos. Agora no capítulo 4 nós vamos reorganizar essas informações, cujo foco vai estar no item 6 que está ali, que é a generosidade. A gente vai dar um zoom na generosidade hoje. Ok? E vamos relacionar alguns desses aspectos que já estavam presentes na igreja com essa generosidade absurda dessa igreja nesse primeiro momento. E eu quero falar para vocês hoje que esse texto mexeu profundamente comigo. E mexeu num sentido positivo e também num sentido negativo. Mexeu primeiramente comigo, Pedro Freitas, porque foi um texto em que eu me enxerguei nas lutas e dificuldades de manter um padrão de generosidade pessoal. Depois mexeu muito com a gente como família, digamos assim, ou na minha perspectiva familiar, no mesmo sentido, as nossas lutas em sermos uma família generosa. E devo dizer que esse texto mexeu muito comigo, olhando a situação da nossa igreja. Eu sei que temos irmãos muito queridos nos visitando aqui, e vocês vão ouvir algumas coisas hoje sobre a nossa igreja, tá bom? Vocês e a internet, né? Fica entre nós aqui, tá bom? E entre a internet e o mundo, mas eu vou mexer com a igreja hoje. Hoje é dia da gente conversar coisas sérias. O padrão que vai ser trazido aqui nesse texto, a nossa igreja tem perdido esse padrão, não é de hoje. E como pastor, quero tratar isso como um incentivo para a igreja, para a família, para a pessoa, ok? Da gente trabalhar a questão da generosidade. Eu quero começar compreendendo o texto de Atos capítulo 4, a partir de um conceito que está dentro desse texto, que numa leitura rápida a gente não consegue perceber. Mas é um texto que lida com generosidade, mas do jeito que são colocadas as expressões, ouçam isso. A generosidade neste texto, ela não é causa de nada. A generosidade que nos é apresentada em Atos capítulo 4, em vez de causa, a generosidade é consequência. Turma, generosidade nunca é algo à toa. Nunca ninguém chega e fala: acordei hoje e vou ser generoso, biblicamente generoso. Generosidade, ela normalmente na escritura, ela é resultado de um longo processo transformador interior que vem dentro do indivíduo ou da comunidade, e ao fim desse processo o resultado é generosidade. E nesse texto eu quero trabalhar hoje essa ideia de generosidade como um fruto, como uma colheita, e quais são as sementes que foram lançadas nessa igreja para que em algum momento eles colhessem a generosidade. Então, nossa mensagem central o Mateus já colocou para vocês, o que o texto está dizendo, uma das possíveis mensagens do texto a generosidade, ela é resultado, ela é fruto, ela é colheita.
E eu quero trabalhar com vocês essa analogia rural aqui hoje. Eu estou cada dia mais querendo ser um homem da roça, né? Então os irmãos já sabem que isso é parte já da nossa história. Toco viola caipira, toco mesmo, né? Toco Chico Mineiro, né? Então um dia a gente faz aqui na igreja um louvorzão caipira, né? Mas alguns anos os irmãos sabem que eu plantei na minha casa. Eu já contei essa história para alguns aqui. Um pé de limão, não é? Um limoeiro. E eu lembro que logo que nós plantamos, ele era... O pessoal lá em casa até me zoou, né? Das várias plantas que eu plantei, porque ele era um cabinho, né? Olha, o papai plantou um galinho, né? Falaram isso do limão, falaram isso da macieira. Eu falei, no dia que a gente comer maçã aqui, eu vou comer sozinho, né? Ficaram zoando o meu cabinho que eu plantei ali. E quando eu plantei o limão, ele era aquele cabinho, e ele plantei, e depois de algum tempo, surgiu a primeira florada. E na primeira florada, olha que legal, vieram 12 flores, as quais eu chamei para mim mesmo de os 12 apóstolos do limão. E foi lá, e olhava aquelas 12 flores, e começando das 12 flores surgiram 12 pequenos limõezinhos. Elas foram polinizadas, e olhando lá, olha o Pedro, o Tiago, o João, sabe? Enfim, não sei se você tem essa relação com a planta, né? De repente, um dia... eu olhei lá e um limãozinho daqueles pequenininhos tinha caído. Falei, tudo bem, esse é o Judas. Não tem problema, temos 11 ainda, né? Dia seguinte eu fui lá e tinha caído o Pedro, o João, o Tiago, o barquinho, tinha caído tudo. Naquele primeiro ano, sobrou um remanescente fiel. O que eu imaginava que seria uma jarra de limonada se transformou numa xicrinha de café de limão. No segundo ano, entretanto, a florada foi um pouco maior, eu não contei, mas saíram daquele segundo ano algo em torno de 5 limões. 5 limões. 5 anos depois, turma, eu colho toda semana de 3 a 10 limões. E preparando esse texto aqui, eu fui para a árvore e contei. Hoje, na nossa árvore lá em casa, entre limões pequenos, médios e grandes, são 55 limões. E a árvore vai ser assim, né? Com essa generosidade de uma semente. Hoje, eu tenho 55 limões, sendo que eu já colhi vários nesta semana. Porque com as condições ideais de solo, temperatura, água, sol, semente, vem uma colheita abundante. E este texto é um texto assim, de uma igreja que começa frutificando, e de repente, quando se observa, ela está produzindo muito fruto, e é um fruto manifesto em diversas áreas, mas neste texto é um fruto generoso, é um fruto manifesto em generosidade. Olha as expressões de generosidade desse texto aqui, veja comigo. Versículo 32. Naquela segunda parte que diz: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Olha o que ele diz: tudo era comum, tudo porém lhes era comum. Cara, isso é generosidade, tudo é comum. Versículo 34: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores. Cara, isso é generosidade. Versículo 35: e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía, não ficava para os apóstolos, para uma liderança, para o prédio. Versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, versículo 37, tivesse um campo vendendo, trouxe o valor e depositou aos pés dos apóstolos. Então, olha a colheita generosa aqui, olha limão dando nessa árvore aqui. Isso é uma igreja abundante em generosidade, uma igreja com colheita financeira, social, uma igreja de colheita abundante, abastada, fértil,
jorrante, farta, plena, não sei os adjetivos que a gente pode usar aqui. Uma igreja sem ninguém com necessidade, uma igreja que todo mundo contribui. Enfim, pelo tom que é trazido por Lucas aqui, nos dá a ideia de que a igreja está vivendo um momento de auge. E um dos momentos de se avaliar a saúde de uma igreja, turma, é como que anda esse aspecto da generosidade entre os irmãos. Porque para Lucas, uma igreja que chegou num nível louvável é uma igreja amplamente generosa. E vamos trabalhar semana que vem como é essa generosidade orgânica, espontânea, natural, enfim. Mas hoje eu quero trabalhar o que causou uma colheita tão grande. Quais são as sementes que foram lançadas, que ao longo do tempo, qual foi o adubo, o que provocou uma colheita tão grande? Eu vou tratar nessa ideia de semente. Veja comigo o versículo 32. A primeira semente que causa generosidade, a primeira semente que vai frutificar com o tempo, está no comecinho do versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, e olha agora, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Para uma igreja colher generosidade, a primeira semente que ela lançou é a ideia da unidade na comunidade. Unidade na comunidade. Turma, um coração e uma alma. Generosidade, ela é fruto de um longo processo e de um profundo senso de comunidade única. Uma unidade que trata a igreja como sendo o grupo a qual eu pertenço, a qual eles pertenciam. E a palavra que é usada, eu gosto muito dessa expressão, uma só alma, um só coração. Gente, a gente pensa uma só alma, um só coração, às vezes em unidade no casal. Tá certo isso. O casal vai além, né? Uma só carne. Mas tirando o aspecto de uma só carne, a igreja, nos outros aspectos, ela funciona como uma família. E nós estamos falando de um grupo pequeno, turma. Eu acho interessante isso. Nós estamos falando de um grupo que, até na contagem de Atos, é no mínimo 8.000 pessoas. No mínimo. 3.000 se convertem em Atos 2, 5.000 se convertem em Atos 3, Atos 4, é no mínimo 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Que não é da igreja aqui, é interessante que quando chega na nossa igreja, algumas pessoas vêm de igrejas maiores, os que são crentes, outros, enfim. Mas os irmãos chegam e falam o seguinte: como é bom uma igreja pequena, que a gente conhece todo mundo. E quem tem participado, especialmente de classe de novos membros comigo, sabe que eu corrijo todas as vezes. Agora, vocês vão saber que eu corrijo. Eu falo corrigindo, a pessoa não sabe que eu estou corrigindo, mas eu estou corrigindo. Eu falo assim: não é o tamanho da igreja, é a filosofia da igreja. Não é tamanho da igreja que promove unidade, é a filosofia da igreja. Porque essa igreja tem 8.000 pessoas, e era uma somente, uma só alma, um só coração. Já pus coisa a mais aí, né? Por causa da música. E eu vou contar mais para vocês. Vocês que chegaram há pouco tempo, eu sou dessa igreja há 15 anos. Essa igreja já foi menor, e era uma igreja dividida. Grupos não se conversavam. Pequena, as pessoas não se davam. Numa igreja desse tamanho. E numa igreja de 8.000 pessoas, todo mundo está junto. Não é o tamanho, é a filosofia. E eu acho interessante que quando essa música que vocês cantaram do Guilherme Kerr, ela foi feita na Igreja Batista do Morumbi. E em determinado momento eu vi uma entrevista do Guilherme Kerr, e ele mencionou que essa música, essa cantata do livro de Atos, que ela vem de uma cantata inteira, essa música foi feita num momento em que a Igreja Batista do Morumbi, lá atrás, né? Ela viveu, era uma igreja grande,
uma experiência similar ao que se viveu possivelmente na igreja de Atos, porque havia muita unidade. Depois a igreja ali passou uma série de problemas, enfim, mas houve um momento em que aquela igrejona fez essa cantata porque ela sentiu essas coisas aqui. E de repente essa unidade, eu senti que com o irmão a gente é um. Isso vai tirando os sentimentos tão individuais e, desculpem, individualistas nossos, como o sentimento de posse. De repente, porque eu amo meu irmão, o outro irmão me ama, o que era meu se torna nosso. É uma disposição de tornar comunitário aquilo que seria normalmente individual, a propriedade. Tanto é que é propriedade definida como propriedade privada, sua, exclusivamente sua. Nessa igreja, a comunhão espiritual é tão forte que o que é meu é nosso. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. A gente menciona muitas vezes a ideia de evangeliquez, né? Não tem uma linguagem muito nossa, assim, que pessoas que não são do meio evangélicas não compreendem. Mas dentro do evangeliquez tem uma expressão que eu acho muito interessante, né? Ela é mal usada às vezes, mas ela é interessante. Às vezes tem alguma coisa que você chega aqui nos adolescentes, tem esfirra, tem, enfim, alguma comida, e a pessoa fala, pode pegar, e aí alguém diz assim, pode, é do reino. É do reino, já viu? É do reino, né? E é interessante que, tipo, a ideia, assim, é comum, né? E olha o que acontece nessa igreja aqui. O camarada tem um terreno, e aí fala, e você tem... Não, o terreno não é meu, é do reino. O cara tem um carro, e diz, olha, e o seu carro? Não, o carro é do reino. E eu fiquei pensando, talvez isso que acontece em Atos seria quase que inviável hoje. E por que a igreja hoje não pode ser assim? É difícil ser assim. Eu vou falar o que eu penso. Agora não estou lidando com o texto bíblico, estou lidando com a realidade atual, ok? Primeiro, seria muito difícil a igreja ser assim, porque de fato as pessoas abusam. É interessante como isso acontece numa igreja às vezes. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Nós temos a política aqui na igreja de não deixar comida na igreja. Tá bom? Então, se você atua, às vezes, ontem tivemos adolês, teve polvilho, hoje teve a cantina, sobrou um pouquinho de patê, Dan? Sobrou um patezinho. Outro dia alguém traz uma esfirra nos jovens e tal. A gente não deixa comida na igreja por um motivo. Durante a semana, mesmo quando eu venho, mesmo quando tem reunião, a gente não come a comida que fica na igreja, né? Comida abençoada a gente não come, não é isso. A comida fica parada aqui na igreja. Então o que a gente sempre fala, a política é, você que trouxe, ou você leva de volta, ou você distribui. Ok? Para não estragar aqui na igreja, muita coisa já estragou aqui. Beleza. Anos atrás, quando a gente... implantou esse tipo de filosofia na igreja, eu me lembro que tinha um casal, esse casal foi expulso da igreja já há alguns anos. O que eles faziam? Vendo essa política de não deixar comida na igreja, eles de casa já traziam no carro uma marmitinha. Então ia ter o coffee break, ele já pegava a sacolinha, já tinha um esquema com a esposa. Cara, vocês não têm noção. Então ele ia lá e ia pondo na marmitinha. Depois levava para o carro. Você fala, sobrou alguma coisa? Não. Tudo bem. Eles tinham recursos, ok? O problema era outro. Mas as pessoas abusam às vezes, não é? O que é uma coisa voluntária, orgânica? Você tem um terreno, vende o seu, sabe? Puxa, estamos precisando de dinheiro na igreja. Se fosse igual Atos, né? Falar, quem é que vai vender o terreno? Vende do irmão. É sempre assim. Então, é difícil você ter isso numa igreja. Mas será que não dá para melhorar o que nós já temos hoje? Que nós vamos lidar depois no final. Eu quero lhe dar algumas propostas aqui. Então, é difícil ter isso hoje porque as pessoas abusam. Segunda questão, e agora é uma questão que eu acho que nos impede por outro motivo.
A gente não é como a igreja de Atos nessa questão da unidade na comunidade e trazendo generosidade, porque olhando para o texto, eu acho, irmãos, que nós não queremos pagar o preço árduo, caro, da verdadeira unidade. Unidade implica uma certa entrega. Para haver unidade, eu dou um pouquinho de mim, ou muito, e você dá um pouquinho de você, e aí se torna um. E unidade implica conviver, viver, estar junto. E a realidade, irmãos, é que eu e você temos optado muitas vezes por colocar a igreja em segundo plano. E eu vou trazer uma visão pastoral para vocês. Você não é obrigado a concordar, mas me ouça. Me ouça, porque pode ser que essa visão pastoral, da qual eu tenho apoio bíblico, talvez você não goste do que eu vou dizer agora, mas pelo menos em algum momento você vai poder dizer que você foi avisado. Existem compromissos da igreja que são essenciais. Nós já lidamos isso aqui na igreja, ok? Existem aqueles que são bons e desejáveis. Eu quero lidar com o que é essencial. O que é essencial? É o domingo, ok? A frequência mínima que se espera de um crente é estar na igreja, no seu culto comunitário, que é o domingo. Tem sábado, essa semana moramos na igreja, os adolescentes não aguentam mais a gente se ver, né? Sexta-feira reunião de oração, ontem adolescentes, hoje BD e agora culto. Chega, né, turma? Agora só semana que vem, né? Mas falando do domingo, eu quero falar do domingo agora. E o que eu vou falar aqui, irmãos, não acontece com uma família, não. Acontece com 20. Então não fique tranquilo que, se for coisa específica, eu trato com você. Puxa, não pude no domingo passado. Cara, Deus sabe da sua vida. E aí diz assim, eu estava em casa. Cara, eu ouço isso daí toda semana. E aí veio o primo do amigo do tio do meu sobrinho. Chegou bem na hora que eu ia para a igreja. E a pessoa me conta muitas vezes isso, achando que eu vou entender. Não. Eu ouço. Não, é que, puxa, é um compromisso. Eu estava lá, já estava pronto. Cara, isso acontece. Nossa, o churrasco lá da família, do primo. O que eu quero conversar com vocês hoje? Você é o líder do seu lar. Deus te abençoe. Não é fácil ser líder do lar. Mas quando a gente deixa a igreja sempre atrás de compromissos familiares, de domingo, o que nós estamos ensinando para as novas gerações, para os seus filhos que estão lá em casa, arrumando para ir para a igreja, sabe? E vão ficar hoje. Você está ensinando o seguinte: a comunidade dos santos, as pessoas por quem Jesus morreu, que estão aqui, ó. As pessoas por quem Jesus deu seu sangue na cruz. Esse momento comunitário semanal, ele é menos importante do que o churrasco com seu primo, amigo, vizinho, do irmão, do sobrinho, do cachorro, do tio. É isso que você está ensinando. Qual que tem sido a consequência? Eu conversei isso certa vez com um pastor amigo meu, bem mais experiente. Pode pôr 30 anos a mais de ministério. Ele disse o seguinte: Pedro, com os anos, aquelas crianças aprendem qual é o lugar da igreja. O lugar da igreja é sempre subordinado a coisas mais importantes. Até que chega o dia, esse camarada vai bater no seu gabinete e vai pedir oração. Pastor, não sei o que fazer com meu filho. Ele não quer a igreja. Puxa, meus netos. Eu digo isso porque eu não tenho tempo de vida suficiente para ver ainda o resultado
de se colocar a igreja e a unidade da igreja em segundo plano, eu ainda não vi. Eu desconfio só. Mas quem viu, fala, às vezes chega caso para mim. Eu vi um pastor recentemente, pastor já de 40 anos de ministério, falou assim, às vezes chega caso para mim que o filho está tão longe que eu abraço o pai e só posso fazer uma coisa junto, é chorar. Eu falo, cara, eu vou orar e chorar. E eu me pergunto, como que a gente vai ter unidade se tem membro da igreja que vem uma vez por mês? Não vai. Na igreja de Atos, a identidade ela é de todos, de uma convivência em comunidade. Cada um tem a ver a necessidade do outro, há uma convivência no mínimo semanal. E é claro que vivendo assim, eu vou me envolver com essa igreja, inclusive financeiramente. Porque generosidade, a gente não cria, ela é colheita, ela é fruto. E a primeira semente é essa unidade, que é feita, construída semana após semana. Segunda semente dessa generosidade, está no versículo 33, no começo do versículo 33. Olha comigo o que diz o versículo 33. Hoje eu estou muito intenso aqui, então estou me controlando aqui. Versículo 33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Até aqui. Por que me aparece um versículo falando de proclamação num texto que versa sobre generosidade? E a ideia que nós temos aqui é que há, no versículo 33, a segunda semente, que é a semente de uma proclamação prioritária. A generosidade, ela surge, ela frutifica num contexto em que a igreja proclama dia após dia, após dia, após dia. E o que é proclamar? Diz aqui, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e faziam isso com grande poder. Testemunho da ressurreição, proclamação, pregação para os de fora. Deixa eu usar a linguagem técnica aqui do mundo de negócios aqui. Proclamação de Jesus, do evangelho, da ressurreição de Jesus é o core business da igreja. Não é isso? É a atividade fim, é o núcleo. Se você tirar tudo que a igreja faz, sei lá, a festa do Dia das Mães, quando você tira tudo e vê o que sobra, o que tem que sobrar, como o centro ali é a proclamação do evangelho. Embora a igreja então deva viver em unidade, essa unidade nunca é fechada. Igreja não é panela em que fica tudo legal aqui dentro. A igreja, ela vive para fora. E quando a igreja vive para proclamar, e ela vai vendo que Deus está atuando através dessas pessoas lá fora, as pessoas contribuem porque elas acham que isso é importante. É para isso que a igreja existe. E eu trouxe para vocês frases que pastores dizem entre si. Puxa, vou quebrar o pacto hoje. Pastor se encontra de vez em quando. Observa que quando tem evento e tem pastor fica num grupinho. Observa, vou contar aqui, não? Coisas que pastores pensam e que vocês nem sempre sabem. Sabem, não? Mas vou contar aqui. Frases do tipo na igreja: eu aprendi o seguinte: quem não trabalha, dá trabalho. Frase 1. Na mesma linha vem as frases aqui do tipo: quem não contribui, usa recursos da igreja. Quem não prega o evangelho, divide a igreja. E quem não serve, se rebela. São umas frasezinhas assim, no café da manhã, né, no enterro, enfim, a gente está lá conversando. e surge esse tipo de comentário. Normalmente, quando troca membro de igreja, a gente conversa. E se vem um membro ruim, às vezes vem membro bom, às vezes vem, enfim. A gente troca. E esse cara, ele não trabalhava, ele dava trabalho. Sabe essas coisas? Há esse ciclo vicioso na igreja, às vezes, de murmuração e contenda,
de gente que não trabalha, não contribui, não prega o evangelho e não serve o próximo. Mas sabe o que é legal? Só que isso daqui a gente não fala no grupo de pastores, tá? Mas sabe o que é legal? É que o contrário é verdadeiro. Quando o camarada trabalha para o reino, quando ele contribui com a generosidade, quando ele prega o evangelho e serve aos outros, a igreja é incentivada num círculo virtuoso. A igreja vai vendo as coisas acontecerem, gente chegando, gente se convertendo, testemunho de conversão, alguém trabalhando, servindo, isso contamina para o bem a igreja. E o que está acontecendo aqui é que os apóstolos, eles saem todo dia e tem história todo dia. Em Atos são algumas que são selecionadas, mas diz que eles pregam com poder, dá para perceber o impacto. E as pessoas vão vendo que a atividade fim da igreja está sendo cumprida, o que elas querem? Elas querem de alguma forma contribuir com isso. No aniversário da igreja deste ano, que vai acontecer, no fim de semana, no Dia das Mães, desculpa que eu não percebi que era no Dia das Mães, tá bom? Então a gente celebra o Dia das Mães um fim de semana antes, um depois, tá bom? Mas no aniversário da igreja nesse ano, nós vamos realizar um sonho meu aqui na igreja. E não dava para realizar antes. A igreja estava na UTI alguns anos atrás, depois ela saiu, agora ela está melhor, agora dá para fazer isso que nós vamos fazer aqui. Vamos ter a primeira conferência missionária da nossa igreja, e o tema vai ser Conhecendo o Pai na Língua Mãe. Conhecendo o Pai na Língua Mãe. E nós vamos trazer aqui o Norval Silva. O Norval foi nosso professor de linguística, ele é um tradutor bíblico. Ele é uma assumidade, e ele é engraçado, enfim, ele é fantástico. Ele vai falar na nossa igreja, em parceria com a Palavra da Vida. Então ele vai falar na nossa igreja no fim de semana, e durante a semana ele vai ser o preletor da conferência missionária do PV. Então, eu estou vibrando, é sobre tradução bíblica. Ele vai falar o que ele faz, o que é, enfim, vai ser muito especial. Eu quero despertar, irmãos, na juventude e nas crianças, a perspectiva de que a gente existe nesse mundo, entre outras coisas, para proclamar o evangelho. E eu quero fazer um apelo aos pais aqui hoje. Hoje eu vou falar. Não prepare os seus filhos. Esse é um apelo. Se eu pudesse, faria de joelho aqui. Se eu fizer de joelho, vocês não vão me ver. Não pense no preparo dos seus filhos para o mercado de trabalho. Não faça isso. Eu imploro. Porque se é isso que nós estamos fazendo com os nossos filhos, a gente não entendeu o evangelho. Prepare essa molecada. E desculpa, eu dou aula para os seus filhos, eu faço isso lá. Vou incomodar. Prepara os filhos para serem agentes transformadores desse mundo, mesmo se estiverem no mercado de trabalho. A gente não pode enxergar sucesso nessa vida em termos de conta bancária, pelo amor de Deus. A gente tem que enxergar sucesso a partir de uma vida vivida integralmente para o nosso Deus, que pode redundar numa boa conta bancária, não tem problema com isso. Mas é uma vida de proclamação, dentro e fora da igreja, e especialmente fora. Uma vida em que o sucesso é medido pelo reino de Deus e não por mim. Porque uma igreja que proclama, a partir dos seus velhos, seus jovens, suas crianças, sua meia-idade, enfim, é uma igreja que ela já vai trazer outros benefícios. Um deles é a generosidade. E olha o que acontece eventualmente. Eu já fui de igreja assim. Às vezes a igreja tem recursos, bastante. Quantas igrejas eu pertenci, já fui de algumas, e o caixa estava recheado. Tem uma igreja que pertencia na juventude, eles mediam a igreja pela quantidade de pessoas e o dinheiro que entrava todo mês. A igreja está bem, já tem gente adultério, não interessa, mas se entrou dinheiro, então está tudo bem.
E a igreja está com aquele caixa recheado, sabe com o que ela gasta? Nada contra, tá? Gasta com ar-condicionado, com almofadinha para os irmãos aguentarem mais 10 minutos de sermão. Ajuda, não ajuda? Mas o ponto não é esse. Quando você só gasta nessas coisas e na segunda-feira a turma vai para casa reclamar que o culto demorou mais 10 minutos, ou no domingo, a gente percebe que a igreja ela é rica, mas ela é pobre. Aliás, foi o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia em Apocalipse. Ele disse o seguinte: vocês dizem, Apocalipse 3,17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas olha o que Jesus diz: e vocês nem sabem que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja tem dinheiro, só que ela não tem visão de reino. Desculpa, irmãos, hoje é o sermão do sexto sola. Solapada, não? Mas olhando o livro de Atos, isso mexeu comigo. Porque eu tenho lutado nessas áreas tanto quanto vocês. Houve momentos que eu fui muito mais generoso com a igreja. Mas a gente não mexe na generosidade, a gente mexe nas coisas que provocam generosidade. O problema não está na generosidade em si, está na unidade, está no perder a essência da proclamação do Evangelho. E quando eles pregam, todo mundo está incentivado a contribuir mais, porque a coisa está acontecendo. Finalmente, a última semente, que nós vamos ver aqui nesse texto, que fala de por que eles são tão generosos. Está no finzinho do versículo 33, olha lá. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E olha agora. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Generosidade, então, ela é fruto, é colheita. E as sementes que vão produzir esse fruto, esse limoeiro recheado. Primeiro é unidade na comunidade. Segundo, a proclamação como prioridade da igreja. E por último, uma graça transbordante. O texto diz: grandiosa graça estava sobre todos eles. O ponto para mim aqui nesse último versículo, nessa última parte aqui, na última semente, é que há uma consciência do tamanho da graça que há naquela igreja. O tipo de linguagem que é usada aqui é como se houvesse um transbordar. Eu vou pedir ajuda para o João. Filho, você pega para mim 2 copos e aquilo que eu pedi para vocês separarem lá, por favor. Eu ia usar o Daniel e o Maurício, mas eu estou com um problema aqui hoje, porque o Maurício está todo arrumadinho que vai para São Paulo, não é isso, Maurício? É. Então eu estou preocupado. Vou usar o Flávio então hoje. Eu na época que eu dei aula lá no seminário, Júlio, eu usava você, né? Eu fazia bullying educativo com você, né? Mas você é visitante hoje, eu não vou fazer. Então, Flávio, você pode vir aqui, meu querido? Você pode vir? Quem mais que eu vou? Quem mais? Kevin! Felipe não está aqui. Os que eu faço bullying regularmente na igreja não podem ou não estão, né? Então eu vou pedir pro Flávio e pro Kevin. Aqui eu vou servir um, e aí o outro vai ter que beber do que eu estou servindo. Quem que vocês querem que eu sirva primeiro? Quem que você quer? Flavião? Põe mais para frente aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Então eu vou servir o Flávio aqui. Vai lá, Flávio. Serve o... Bom, mas você é amador, hein, meu? Pode sentar, obrigado. Já. Quer mais? Dá uma força aí pra nós, Kevin. Passa um paninho aí, velho. A gente espera. Tadinho. Pior que hoje eu fiz por querer. Eu já fiz isso sem querer. Numa igreja que fez uma ilustração do chá. Está numa mesa, eu chutei a mesa, né? E o pastor da igreja não estava no dia, e ele chegou na hora que eu chutei a mesa. E aquele chá espalhou em tudo, né? Nunca mais preguei naquela igreja. Brincadeira, preguei sim. Desculpa, perdão, tá? Vocês viram o que eu fiz aqui? Sim. Sério?
Vocês viram? Prestaram atenção? Uau! Tá bom, Kevin. Depois ele lava o banheiro lá também, já tá com a mão na massa. Você derrama sobre um, mas é tanta água que está vindo, que ele vai, com aquilo que chega, ele consegue ir servindo os outros. Essa é a ideia da nossa ilustração aqui. O que está acontecendo nessa igreja é que Deus está derramando tanta graça, está vindo tanta coisa para eles. O que eles fazem? Eles transbordam. Não fica só para eles. E a gente se esquece, turma, que o problema não é que a graça não está disponível para a nossa igreja hoje. Não é a mesma graça, é a mesma quantidade. É uma graça abundante que jorra, que vaza, que inunda a igreja. O problema talvez seja a nossa consciência, a nossa percepção de que o que a gente está recebendo é graça, transbordante. Se você é como eu, o ponto é que eu e você, o que a gente faz todos... Veja se eu estou certo. Estou falando de mim. Se você é como eu, o natural para a gente todos os dias é que a gente reclama. Vai ter uma comida lá que não é das melhores no dia, esquecemos de ir no mercado. Ah, de novo! Dá um conflito no lar, né? Terminamos hoje a matéria aqui. Você fala, pô, Senhor, olha também o que o Senhor me deu, né? E a esposa do marido, o marido da esposa. E a gente esquece que se não fosse a graça de Deus, não tinha comida no prato. Se fosse a casa de Deus, se não fosse a graça de Deus, você não tinha casado com esse cônjuge, você ia casar com alguém bem pior. E a gente se esquece que, conforme a vida vai seguindo, Deus derrama uma graça tão generosa, incontida, inundadora, marítima, que quando a gente começa a ter a consciência do que é viver nessa graça, isso vai transbordar para outros. Sabe o que eu estou dizendo? A gente transborda de graça quando a gente percebe que Deus tem sido generoso em cada detalhe conosco. É no que a gente come, é no que a gente veste, é na salvação dos nossos queridos, é na casa que você mora, é no carro que a gente tem. Nem isso eu te merecia. É no tênis que a gente usa, é no conhecimento que Ele dá. E conforme a gente vai tendo consciência da graça, a gente fala, nossa, até que tem mais água do que eu imaginava, acho que eu posso até jorrar para outros. E esse jorrar inclui, às vezes, colocar a mão no bolso. Porque generosidade, ela não é causa, ela é fruto, ela é consequência, ela é colheita. E ela é colheita de uma igreja que é única, uma unidade linda na comunidade. É uma igreja que proclama como alvo e como prática constante. E é uma igreja que recebe graça, está consciente disso, e porque recebe, vai transbordando para os outros. E para encerrar, eu quero só falar algumas coisinhas para a nossa igreja agora. Aplicando, já falei bastante, mas uma coisa ou outra eu quero ainda mencionar. Eu tenho conversado com os irmãos de algumas assembleias sobre essa questão das lutas até financeiras da nossa igreja. Não quero chover no molhado aqui, isso vai ser tratado continuamente até a igreja ter a dimensão da responsabilidade que ela tem nos seus compromissos. Mas eu quero conversar um pouquinho por que a nossa igreja vai lutar enquanto não lidar com cada uma dessas três sementes aqui. Primeiro, conversar sobre a unidade da igreja. Eu sinto a nossa igreja passando por várias dificuldades na questão da unidade. Uma leitura superficial da igreja acha que está tudo bem, né? Uma leitura mais contida de alguém que conhece os bastidores, vê que a igreja tem lutado.
Há muito essa ideia na nossa igreja de sommelier de reuniões ou de eventos. Eu faço aquilo, essa reunião é um pouco ácida, tem notas ácidas para mim, eu não participo. Esse serviço na igreja, ele é levemente amargo, ele fica com gosto residual na boca, então eu não participo. Não? Há uma parcela significativa da igreja que entende que ser igreja, se envolver com os irmãos, é algo absolutamente opcional. Irmãos, isso enfraquece a igreja. Se Deus te colocou aqui nesse meio, Ele te colocou para você se doar e também receber dos outros, as duas, nessa ordem. Se dar e eventualmente receber. Nessas trocas de igreja na cidade, com algumas igrejas que a gente tem mais intimidade, eu vou mencionar nominalmente, a PIBA é uma igreja que tem proximidade com os pastores. Eventualmente a gente conversa é raro acontecer, mas tem troca de membros, né? É tão ruim quando um dos lados diz, nossa, mano, preciso orar pela sua igreja. Porque que está chegando aí vai ser problema. É ruim isso, não é? É tão legal quando a troca de igreja é tranquila, fala, vai ser bênção aí. Fica tranquilo. Está indo aí por motivo que acabou o tempo dele aqui, está indo, vai ser bênção aí. Deus te abençoe, fica em paz. Já aconteceu, graças a Deus. É comum? Mais ou menos. Mas tudo começa aqui, ó. São essas as pessoas que Deus colocou na sua vida hoje. Eu queria uma igreja com gente melhor. Seja melhor. Se a gente for aqui, não precisa falar de dinheiro na igreja, está tranquilo. Os irmãos sabem. Segunda semente aqui, a semente da proclamação como prioridade. Sabe, irmãos, seria tão gostoso na nossa igreja haver um crescimento que a gente não controla, ok? Mas um crescimento da igreja não a partir de crentes. Hoje o nosso crescimento tem sido crentes que vêm de outra cidade, ok? Não é ruim isso. Mas a gente precisaria equilibrar do que diz respeito ao nosso papel como crentes, de que as pessoas que chegam aqui sejam os seus e os meus contatos das pessoas com quem a gente já convive. Aquela loja que eu tive, que muitos de vocês conheceram, ela trouxe um monte de dor de cabeça, um monte. Mas tinha uma coisa que eu tenho saudade. Ali era momento, muitas e muitas vezes, de compartilhar do Evangelho para gente que ninguém fala. Na conversa, ser intencional. É interessante que várias pessoas acabaram visitando a nossa igreja, ninguém da loja veio e ficou. Soberania de Deus, ok? Mas somos em 28 famílias aqui na igreja. Não sei, eu acho que poderia ter mais gente aqui vindo de vez em quando, do seu contato, dos meus. E eu estou falando porque eu também diminui muito isso. Mas sabe quando você está ligado nas coisas de Deus, e você vai no mercado e rola um papinho na fila, né? Se Deus te deu uma fila no mercado, não reclama. Olha, em volta pode ser que tem uma vida ali que tu vai dar um tiro na cabeça em 2 horas, ok? E quem sabe naquela conversinha, puxa, que chuva, hein? Pois é, você sabe que Deus fala na Escritura que a chuva cai sobre todo tipo de gente? É engraçado isso, né? É a generosidade de Deus. Aí começa a conversa, sabe? Você imagina uma igreja assim, vendo gente do nosso relacionamento, amigos, irmãos, parentes, vindo aqui porque a gente está testemunhando. Cara, não precisamos falar de dinheiro não. A igreja está fazendo o seu papel. Finalmente, a última semente da gente aqui.
que aponta para mim de um longo caminho até uma igreja com generosidade, tem que ver com essa graça transbordante do Flávio e do Kevin. Irmãos, ainda que você não tenha gostado do sermão, eventualmente, não reclama. Minha sugestão, faz melhor. Pede para pregar aqui. Se for homem, né, e crente, vai pregar. Faz melhor. Não? É fácil. Se não sabe fazer melhor, não tem problema. Deus não te chamou para isso, me chamou para isso. Mas não reclama. Se faltou alguma coisa no coffee break, conversa com a equipe e fala: como que eu posso ajudar o irmão? Não é fácil fazer coffee break. É fácil? Não é. E são pessoas que deixam de assistir uma aula aqui para servir a igreja com o maior amor. Vamos parar de reclamar. Eu estou falando para vocês, mas é para mim também. Eu reclamo também. Reclamo. Reclamo. Às vezes eu reclamo bastante. Às vezes eu oro para reclamar. Já fez isso? Já orou reclamando? Senhor, preciso te falar uma coisa, Senhor. Olha, é o seguinte, né? Aquela igreja, né? Antes de reclamar, que tal a gente lembrar do que Ele já deu aqui? Olha, gente, a parede está aí ainda. Disseram que amanhã às 8 começa a sair. Mas tudo bem, tem prédio, não tem? Aluguel até alto, estão pagando, ufa, não é? Não tem a atividade que eu sempre quis ter em igreja, tudo bem. Prega a palavra de Deus aqui razoavelmente, ok, agradece. É uma igreja séria? A gente espera, né? Que seja. Opa, sai lá fora para você ver, amigão. Então, antes de reclamar, vê o que é bom. E a lista do que é bom, turma, se a gente for honesto, ela é um transbordar. Que você fala, quer saber, eu quero participar desse transbordar, isso vem, transborda e pá, generosidade. Senhor, obrigado pelo Pebolim. Quantas igrejas tem Pebolim? Eu sei que o Maracanã tem. Pipa tem Pebolim, alguém sabe? Não. Ieca tem, precisa fazer um campeonato. Bom, Pebolim na igreja, cara, eu nunca tive Pebolim na igreja. Eu nunca tive um pastor que fazia os seus adolescentes passar debaixo da mesa. Não. Isso é tão legal, não? Agradece. Agradece. Se tem uma reclamação, faz parte, vem conversa comigo. A gente resolve. Mas a generosidade, ela não vem à toa. Ela é um fruto, uma colheita que vem de uma unidade. Estamos juntos por muito tempo, convivendo com um só coração, uma só alma. Ela vem de uma proclamação como prática da igreja. E ela vem de um exercício da percepção da graça que é transbordante. É isso que eu tinha para os irmãos. Nós vamos orar e rapidamente eu tenho os avisos e está encerrado o culto. Oremos então. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por essa igreja. Obrigado por cada um que o Senhor tem trazido aqui. Obrigado pelas pessoas que foram salvas aqui nesse lugar, que não são poucas. Obrigado porque a gente tem como conversar temas tranquilos às vezes, temas difíceis também. Obrigado porque mesmo quando tem oposição, isso está previsto nos seus planos, o Senhor dá o caminho para a gente lidar com isso. Obrigado pelo sustento que todos aqui nós temos, mesmo com as dificuldades. Obrigado pelo serviço sacrificial dos irmãos em tantas áreas da igreja. Obrigado por tanta coisa, Senhor, pela salvação e tudo mais. Obrigado, obrigado. E que essa nossa gratidão, ela redunde em proclamação, em unidade, e de tudo isso a nossa igreja seja uma igreja generosa, como foi a igreja de Atos, e que essa seja uma das marcas nesse período nosso aqui. Esse é o meu pedido, Senhor, já em gratidão é que eu oro. Amém. Então, pegue seu boletim, filhão, pega para mim, por gentileza. Eu estou com o meu aqui,
Aqui, quem não tem boletim hoje, pode levantar a mão, por favor, que o Ju, distribui aí. Pega aí, pega todos ali, querido. O meu boletim já sumiu, vou precisar roubar um. Deixa um comigo, filho. Obrigado. Então, os avisos rapidinho, depois está encerrado o culto. Desculpem terminar em cima da hora, a gente tenta terminar meio-dia, tá bom? Então amanhã às 8 tem a instalação das vigas. O engenheiro não pôde vir essa semana e o serralheiro não quis começar sem a presença do engenheiro. Eu também não faria, se fosse ele. Então amanhã começam, então, são 3 dias de trabalho, aquelas vigas que estão lá atrás, levinhas, né? Então começam a ser instaladas, se Deus quiser, quarta-feira está tudo aí. Eu mando uma foto para os irmãos se estiver tudo pronto. E aí já começa a quebra do alicerce já para a semana que vem. Se Deus quiser, já agendo com o empreiteiro. E depois curado o alicerce, não no sentido de seco, né? Curado não no sentido de bíblico, né? Levanta e anda, mas no sentido de seco. Aí a gente termina e quebra a parede em 2 dias. Então, se Deus quiser, daqui a 1 mês... a gente monta o nosso púlpito ali, o palquinho ali que a gente vai montar, vai mudar tudo isso daqui, está tudo provisório, e vai deixar bem legal, uma igreja ampla, e enfim, tá bom? Então uma coisa para a gente continuar orando. Lembrando que quando terminar a aula das crianças, os pais vão buscar as crianças lá, e cuidado com o estacionamento de novo, por gentileza, criançada brinca lá atrás, porque é mais seguro. Pais, vocês estarão responsáveis pelas crianças quando buscarem seus filhos. Nova conta da Cicobi, lembra disso? E item 4 aqui, isso é importante. Turma, estamos usando de mais uma família para o coffee break. Hoje nós fizemos porque a turma do Felipe e da Yuka ali, eles ficaram doentes. Não tem problema nenhum, eu e minha família a gente substitui tranquilamente quando precisa. Mas uma vez por mês vai ficar puxado, então conversa comigo, ok? A igreja paga, tá? A igreja paga o seu gasto, você não vai ter gasto. Mas é o serviço do coffee break aqui. Conversa comigo, estamos precisando uma vez por mês para fechar 4 famílias por mês. Item 5, turma, sua sugestão foi muito boa, Maurício. Eu já organizei tudo que vai ser feito em cada ambiente da igreja. Então nós temos um mutirão enorme dia 9 de abril, independente de quebrar a parede ou não, tem muita coisa para fazer. Para vocês terem uma ideia, a sala lá atrás deve ser montada para um grupo maior, tipo adolescentes. Aquele salão lá está imundo. Não é, Andrés? Andrés lavou o banheiro lá outro dia, o salão está imundo. Nós vamos limpar, nós vamos pintar, nós vamos deixar com lousa, e temos salão social para instalar coisa, temos coisa aqui embaixo para mexer. Nossa, então é um mutirão daqueles, parede para pintar, vem de manhã no sábado, dia 9 de abril, anota na sua agenda aí, por gentileza, tá bom? E item 6, conferência missionária. Gente, o Norval, que vai falar aqui, eu estava fazendo aula de mestrado junto com ele. Quando ele chegou na aula, eu achei que ele ia dar aula, porque ele é fantástico. Mas ele está fazendo um curso que ele não tinha feito. E aí terminou a semana de mestrado, os alunos se reuniram e falaram o seguinte: a gente quer o Norval dando aula, né? Porque ele é fantástico, ele é demais. Vocês vão curtir muito. Conferência missionária, sexta, sábado e domingo, de 6 a 8 de maio. Anota aí na sua agenda, por gentileza. Alegria ter vocês aqui, Deus abençoe, e nos falamos na semana. Qualquer coisa, só me dá um toque. Deus abençoe, valeu.